vamos aqui hoje falar sobre os tipos climáticos do Brasil, do território brasileiro, tudo bem? Nós temos alguns tipos climáticos que são característicos das regiões, como vocês sabem, intertropicais. Afinal de contas, 92% do território brasileiro está dentro dessa faixa climática, cuidado para não confundir com tipos climáticos, e apenas 8%, que corresponde à quase totalidade da região sul, mais um pedacinho do sudeste, como São Paulo, e um pedacinho pequeno mesmo do Mato Grosso do Sul, está na região conhecida como Temperada do Sul. Zonas climáticas, cuidado que são coisas diferentes. Bom, uma das coisas que nós temos que destacar, num primeiro momento, é que nem sempre as classificações climáticas elas são objeto de um estudo que se define como objetivo. Ou seja, vai acontecer que autores vão colocar tipos climáticos diferentes para o nosso território. Não é uma ideia precisa, acaba sendo até um pouco subjetivo, por incrível que pareça, dentro até de uma ciência que seria exata, né? Climatologia. E isso eu vou mostrar para vocês. Bom, normalmente, como nós classificamos os tipos climáticos brasileiros? Nós temos o equatorial, o tropical, o semiárido e o subtropical. Além de essas variações que vocês podem encontrar em alguns mapas, alguns estudos que vai diferenciar, principalmente no que diz respeito ao clima tropical. Veja bem, no clima tropical típico, que é o daqui de Goiás, na nossa região centro-oeste, abrange a maior parte, nós temos duas estações do ano bem definidas. Um período chuvoso e outro de estiagem, seco. Será que esse tropical pode ser classificado igualmente como o tropical do litoral do sudeste ou de parte do nordeste? Normalmente não classificamos como igual, embora você possa encontrar, porque lá nós temos o tropical úmido, ou seja, os períodos de estiagem no Rio de Janeiro, em Salvador, em Recife, são muito reduzidos em comparação aqui com Goiás, com Brasília, com Mato Grosso do Sul. Tudo bem? Então há essa diferenciação. E chamando a atenção de novo ao clima tropical. Existe também, segundo alguns autores, uma classificação chamada de tropical de altitude, principalmente na região sudeste, na confluência dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Essas áreas serranas com altitudes elevadas, elas são classificadas de forma diferente, porque afinal de contas, as temperaturas, especialmente no inverno, são muito baixas em comparação com o que é característico do clima tropical. Então está aí essa observação. Pode aparecer também o clima tropical de altitude, como vocês estão vendo aí nos mapas que aparecerão. Tudo bem? Beleza, então vamos continuar. Olha só. O mapa está mostrando a maior área do Brasil que abrange a Amazônia com o tipo climático equatorial. O clima equatorial ele é caracterizado por índices pluviométricos com períodos de estiagem muito pequenos, embora possa acontecer, não se sabe como, seja por influência das massas de ar ou por influências antrópicas do ser humano,
períodos um pouco maiores do que normalmente se observa. Pode ser natural, pode ser antrópico. Então, os períodos de chuva são muito intensos e você já vai lembrar que é esse tipo climático que tem as maiores pluviosidades do nosso país equatorial. E as temperaturas são sempre elevadas, salvo algumas áreas, principalmente na Amazônia Ocidental, onde está Rondônia, Acre e o oeste do estado do Amazonas, que vai sofrer ao longo do inverno, do hemisfério sul, óbvio, uma penetração da massa polar atlântica, onde as temperaturas vão cair por alguns dias. Mas não é um fenômeno que acontece regularmente, tá? Mas pode acontecer. Ou seja, temperaturas muito elevadas o ano todo, com baixíssimas amplitudes térmicas. Como vocês sabem, as amplitudes térmicas significa as maiores e menores temperaturas num dado período. Normalmente se dá em um ano. Beleza? Clima equatorial. Tudo bem. Vamos agora para o clima tropical. O tropical subúmido, ou tropical típico, ou tropical, como queiram, alternadamente úmido e seco, é característico da região centro-oeste, mas abrange também outras partes do Brasil, como um pedaço do sudeste e até do nordeste, e também do norte. O norte não tem apenas o clima equatorial. O Tocantins, ao se desmembrar, o estado de Tocantins, ao se desmembrar em 1988 de Goiás, ele foi para a região norte, mas ali prevalece o clima tropical típico, em sua maior parte. No extremo norte do Tocantins já aparece o clima equatorial. E é um tipo climático com essas características marcantes, né? Com temperaturas elevadas o ano todo, uma ligeira queda no meio do ano, que é o inverno, e se destacando períodos prolongados de estiagem seca, que normalmente começam em abril e perduram até outubro. De outubro a março, época de muitas chuvas. Tudo bem? Agora, o semiárido. O semiárido tropical, semiárido, é característico, como o próprio nome já diz, por aquelas regiões com períodos muito, muito longos de estiagem. É o nosso polígono das secas, que vai abranger principalmente o sertão nordestino. Embora, quando a gente fala o termo sertão, estamos nos referindo a interior, né? Sertão, interior, sinônimos. Mas, lembrando que esse tipo climático também pode chegar até o litoral, como chega no litoral do Ceará e de parte do Rio Grande do Norte. Então, fica aí essa observação. E essa região muito seca, que é um semideserto, ela também abrange o norte de Minas Gerais. Tudo bem? Tanto é que quando ocorre a reunião para decidir os rumos dessa região tão pobre do Brasil, chamado Polígono das Secas, além de participar os estados nordestinos, o estado de Minas Gerais também participa. Eu estou me referindo à SUDENE, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, que é um órgão estatal, como o próprio nome já diz, para tentar, né, diminuir aí essas questões tão tristes que abrangem o nosso interior do Nordeste. E essas regiões, com climas muito elevados, lógico, também apresentam quedas de temperaturas abruptas em algumas regiões, que é típico do deserto, embora não podemos falar deserto, viu gente? É semiárido, tudo bem? E é essa a parte do Brasil que nós destacamos aí agora. E agora vamos para o clima subtropical, que é aquele mais próximo do clima temperado, que é aquele que apresenta um esboço
das 4 estações do ano bem definidas no nosso território. Estamos falando, obviamente, principalmente da região sul e da cidade de São Paulo para baixo, né? O estado de São Paulo, na sua parte sul, também pega, como eu já disse no começo, um pedacinho mínimo do Mato Grosso do Sul, portanto do centro-oeste. Essa região apresenta temperaturas muito elevadas no verão, não se esqueçam disso, porque pode parecer que, mas então quer dizer que sempre faz frio? Não, não é assim, tá? Lá também faz calor, as temperaturas são elevadas durante o verão, mas no inverno nós temos que destacar aí as quedas tão bruscas de temperatura, principalmente quando temos, né, a penetração da massa polar atlântica que já estudamos. Tá? São as chamadas frentes frias, inclusive em algumas áreas até neva, né? Principalmente naquelas áreas de altitudes maiores, como a cidade de São Joaquim, muito famosa até por atrair turistas atrás de frio, atrás de neve. Tudo bem? Então, outra coisa importante, para você não esquecer, essa área do Brasil é aquela que apresenta a maior amplitude térmica anual de todo o território brasileiro. Ou seja, a temperatura máxima subtraída da temperatura mínima encontrada ao longo do ano é a mais expressiva do nosso território. E, como eu prometi a vocês, eu vou ter que falar dessas diferenciações que existem de clima tropical. Nós temos que destacar o tropical úmido, o tropical litorâneo, que ele começa ali na região sudeste, no norte do litoral paulista, e vai até o Rio Grande do Norte, passando pelo Rio de Janeiro, Espírito Santo e os estados nordestinos, até chegar naquela região. Essa região chove bem, chove bastante. E, para comparar com o tropical interiorano do centro-oeste brasileiro, é meio complicado. Por quê? Porque essa área está exposta à massa tropical atlântica, aquela que vem do oceano com muita umidade. Então, daí uma observação: tropical litorâneo, ou tropical úmido, ou tropical litorâneo úmido. Tudo bem? Embora, como eu disse, alguns autores não consideram. Mas está aí falado. E lembrando que, grosso modo, em todo o território brasileiro, os maiores índices pluviométricos, as maiores quantidades de chuvas, elas ocorrem no verão, salvo o litoral nordestino. O litoral nordestino, fica essa observação, inclusive na hora de olhar um climograma, de analisá-lo, no litoral nordestino prevalecem as chuvas de inverno. Outono e inverno começa em maio, vai até agosto, com chuvas muito intensas, litoral baiano, sergipano, alagoano, pernambucano, enfim, essa área do clima tropical litorâneo úmido. Tudo bem? Beleza. E aquela área que também tem um certo destaque, uma certa diferenciação devido à altitude do relevo. É o tropical de altitude, que pega principalmente a parte de São Paulo, Minas e Rio de Janeiro, podendo chegar até Brasília e Goiás, certo? Tropical de altitude. Brasília, por exemplo, é uma cidade que está acima de 1000 metros de altitude. E as áreas em volta do Distrito Federal, elas são goianas, que também têm altitudes maiores, portanto, tropical de altitude. E aí é parecida com o tropical típico, tá? Ou seja, períodos bem distintos de umidade e seca. A diferença é a temperatura. Afinal de contas, estamos falando de uma região que tem um relevo, uma cota altimétrica mais elevada, propiciando quedas de temperatura significativas, especialmente no inverno. Tudo bem, pessoal? Então são esses aí os tipos climáticos brasileiros que nós recordamos agora com vocês. Espero que tenha sido bacana aí essa apresentação. Legal? Não se esqueçam, dá uma olhadinha nos mapas que aparecem durante essa minha fala. Tudo bem? Legal? Tchau, tchau. Um abraço para vocês.